Seja bem-vindo à aula de tipos primitivos da linguagem Java. Na aula passada, você aprendeu como declarar variáveis. Nesta aula, vamos trabalhar com dados primitivos, conhecer seus tamanhos, aprender como realizar conversões entre um tipo e outro. Na aula passada, nós vimos que é possível criar variáveis declarando o seu tipo. Logo após o seu tipo, o nome da variável. Então, por exemplo, idade. E em seguida, atribuir um valor a essa variável. Agora, quais são os tipos chamados primitivos da linguagem Java? O que é um tipo primitivo? Um dado primitivo, ele não é um objeto, ele é apenas o seu valor, sem nenhuma funcionalidade extra. Mas que valores são primitivos? Nós temos o tipo inteiro, o tipo byte, short, long, float, double, char, void e boolean. Cada um desses tipos pode receber valores diferentes. Um inteiro recebe um valor sem fração. Um double pode receber um número fracionado. Então, por exemplo, um preço de R$ 12,45. Os centavos sempre vêm após um ponto, seguindo o padrão americano, diferente do brasileiro, que é uma vírgula. Aqui, você deve representar como ponto. Um char representa uma letra. E apenas uma letra, dentro de aspas simples. Na aula passada, nós vimos o tipo de dado string, que representa um texto. No char, você só recebe apenas uma letra, ou um caractere. Pode ser um caractere japonês, árabe, chinês e assim por diante. E nós temos ainda o tipo booleano. O tipo booleano, ele recebe apenas dois valores, verdadeiro ou false, sempre utilizando a língua inglesa, true ou false. Mas e quanto aos outros tipos? Eu sei que o inteiro recebe um número, o double um número fracionado, o char um caractere e o booleano um verdadeiro e falso. Os outros tipos vão se diferenciar um do outro pelo tamanho de informação que você pode colocar dentro dele. Um inteiro, um byte, um short ou um long, todos esses recebem números sem fração. Um float e um double recebem números fracionados. O char é um caractere, o void é um tipo de dado que representa a inexistência de valor, e o booleano verdadeiro ou falso. Então, para mostrar para vocês o que isso significa exatamente, um char ele ocupa 16 bits de informação. Um bit significa um 0 ou um 1. Lembrem-se que em linguagem de máquina, o que a máquina entende são zeros e uns. Então, para representar um caractere, eu utilizo 16 posições preenchidas com 0 e uns. Um byte ele ocupa 8 posições, um short 16, um inteiro 32 posições, um long 64, um float 32, o double 64 e assim por diante. O boolean, como representa apenas o valor verdadeiro ou falso, ele precisa apenas de uma única posição. True ocupa 1 e false 0. Então, o que isso significa na prática? Na prática é mais ou menos isso daqui. Você tem números menores e números maiores. Dependendo do tamanho do número que você quer representar na sua variável, você vai utilizar
tipo que suporte um valor maior ou um outro tipo que suporte um valor menor. Vamos voltar aqui para o nosso código. Dentro de um byte, por exemplo, qual o maior valor que eu posso representar? Um byte, ele suporta até o número 127. Se eu quiser representar o número 128, eu já não consigo. Então, ele é um número pequeno, representando aqui até 100, por exemplo. Um short, ele já suporta um valor um pouco maior. Ele suporta até o valor 32.000. 32.768, para ser mais exato. Então, até 32.000 nós conseguimos representar com esse valor. Uma característica interessante dos números primitivos aqui é que a gente pode separar esses números, se a gente quiser apresentar ele de uma forma mais clara. A partir da versão 7 do Java, você pode utilizar o sinal underline para separar, para tornar mais legível o seu código. Dentro de um inteiro, nós podemos representar 4 bits de informação. Aliás, 4 bytes de informação. Isso significa 32 bits de espaço. E o que eu posso representar dentro de 32 bits de espaço? Eu posso representar um número de até 2 bilhões. Então, 2 bilhões, 147 milhões, 483.647, para ser mais exato. Mas vamos colocar aqui apenas 2.000, milhões, bilhões. Então, está aí. Opa. Esse é um número que é possível representar com um inteiro. Então, vou colocar aqui até 2 bilhões. E com o número long? Um long, como o próprio nome diz, ele é bem longo, né? A gente pode representar um número de até 9 quintilhões. Vamos tentar representar esse número aqui? 9 mil, milhão, bilhão, trilhão, quatrilhão, quintilhão. É isso aqui. Então, percebam que é um número bem grande aqui, né? 9 quintilhões. E o double? O double, ele é um número, assim como o float, um número que aceita frações. Qual é o maior número que nós podemos colocar dentro de um double? É este número aqui. Percebam que o formato desse número apresenta um E mais aqui no meio. Esse é um formato definido pelo padrão IEEE 754. IEEE 754. Tanto ele como o float, eles adotam esse padrão que define como os números de ponto flutuante, ou seja, os números com frações, devem ser tratados pelo computador. Ou seja, como esses números devem ser processados pela CPU. Então, aqui nós temos um pouco do que é possível armazenar dentro de cada um desses tipos de dados primitivos aqui. Agora, eventualmente, você pode encontrar os números terminando com algumas letras. Por exemplo, L, que significa que isso aqui é um long. F, ou D, que significa que é um double. E se você tivesse ainda um float,
você também poderia representar ele com um F no final, simbolizando que aquele valor se trata de um float. Agora, todos esses números, na verdade, são representações que esses números serão, em algum momento, convertidos para o sistema binário. Então, você também pode representar os números na forma binária. Isso aí é conhecido como sistema de números binários. Então, por exemplo, um byte. Eu poderia representar um byte na forma binária. Então, vamos, por exemplo, colocar aqui um byte, ele na verdade ocupa 8 bits de espaço. Então, vou colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, eu de alguma forma representei aqui um byte. Tá? Então, quando nós estamos escrevendo um número na forma binária, é preciso começar com o prefixo 0b, para mostrar para o computador que isso aqui é, logo após esse prefixo 0b, esse valor aqui está no formato binário. Da mesma forma, eu poderia representar os outros valores. Por exemplo, um short, isso aqui representa 8 bits de informação, ou 1 byte. Um short, ele na verdade, ele ocupa 2 bytes de informação, ou seja, 16 bits de espaço. Então, eu poderia aqui também ocupar esses 16 bits de espaço. Que equivale a 2 bytes de informação. E o nosso inteiro? O nosso inteiro, ele já ocupa 32 bits de espaço, ou seja, o dobro do espaço ocupado pelo short. Então, temos aqui 32 bits de espaço, ou 4 bytes de informação. Então, essas são as formas que nós temos de representar os números primitivos, os valores primitivos que nós temos. Tá? Vamos mostrar aqui com o que se parece que número, na verdade, eu estou representando aqui dentro. System.out.println. Vamos ver, que eu mesmo não faço a menor ideia de que número é esse. Então, vamos compilar a classe. Acabei colocando um número maior do que permitido dentro do nosso short, que ele permite até o número 32.767. Vamos tentar compilar aqui novamente. E agora sim, conseguimos compilar a nossa classe. Vamos executar a classe para ver o resultado ali da nossa variável ii. Então, o número que nós representamos aqui de forma binária nessa variável inteira é, na verdade, esse número aqui. Agora, uma última informação. Nós já vimos os vários tipos, as várias formas de declarar esses tipos. Agora, se um tipo ocupa mais espaço do que outro, então, em tese, eu posso colocar o valor de um tipo que ocupa um espaço menor dentro de um valor de um tipo, dentro de um tipo que tem um espaço maior.
Então, por exemplo, aqui o meu short. Eu posso colocar ele dentro de um inteiro? Sim. Eu posso pegar o meu inteiro, o meu i. Então, vamos lá. Eu vou pegar o nosso i e dentro dele eu vou colocar o short. Isso é possível? Perfeitamente possível. Então, vamos aqui. Perfeitamente possível. Isso aqui a gente chama de uma conversão, porque a nossa variável, na verdade, ela é um inteiro. Então, eu estou convertendo um short para um inteiro. Eu vou imprimir aqui o valor dessas duas variáveis. Primeiro, do short e depois do nosso inteiro. Então, tá aí. Ele imprimiu o valor do short e o short coube dentro do inteiro. Mas será que eu consigo colocar um long dentro de um inteiro? Não. Como vocês podem ver, o long ele ocupa muito mais espaço do que o que é possível colocar dentro de um inteiro. Então, quando não é possível fazer essa conversão, que a gente chama aqui de cast implícito, aí eu preciso fazer um cast explícito. Então, o que é o cast explícito? Então, vamos lá. O cast explícito, ele precisa que eu diga, que eu force uma conversão. Então, por exemplo, essa conversão aqui não é natural, colocar um long dentro de um inteiro. Então, vou colocar aqui um long dentro de um inteiro. Isso daqui não é possível colocar todo o conteúdo, talvez não seja possível colocar todo esse conteúdo dentro de um inteiro. Então, eu preciso falar para o Java que eu sei que poderá acontecer algumas perdas, mas mesmo assim eu assumo o risco, eu assumo que algumas perdas podem ocorrer e eu aceito isso. Então, a forma de fazer o cast explícito é colocando qual é a conversão que você deseja realizar aqui. Então, vamos fazer essa conversão aqui e vamos ver o resultado. Eu vou comentar todas essas linhas aqui de cima. E vamos agora compilar a nossa classe e ver o resultado. Então, aqui nós tínhamos, primeiro, o valor 9 quintilhões, e ele tentou jogar dentro do meu inteiro esse valor. Então, houve uma série... Ele colocou o máximo que ele conseguiu aqui, né? E ele acabou quebrando. Percebam que o valor está bem diferente. Se o valor fosse um valor menor, então vou colocar um valor bem menor aqui. Vou reduzir o tamanho do meu long e vou colocar lá dentro agora. Aí ele colocaria sem problema. Então tá aí. Se a gente tentar colocar um valor muito maior sem fazer a conversão, então ele vai acusar um erro para a gente. Ele vai falar que não é possível colocar aquele valor dentro de um tipo menor, porque algumas perdas podem acontecer, possíveis perdas de precisão podem acontecer nessa conversão. Então, ele não aceita. Por isso que nós precisamos fazer aquela conversão chamada explícita.
Então, pessoal, é isso. Quando nós estamos tratando de caracteres, esses caracteres eles estão sendo regulados pelo padrão Unicode. O padrão Unicode ele define, na verdade, ele cataloga, né, uma série de caracteres existentes em todas as linguagens e define um código para cada um desses caracteres. Então, se você tivesse, por exemplo, um caractere em japonês, né, um caractere em chinês, você poderia utilizar aqui dentro, porque o padrão Unicode ele consegue reconhecer todos esses tipos de caractere. Se você tiver mais interesse em se aprofundar nisso, pesquise Unicode, se escreve assim, Unicode, na internet. E os valores de ponto flutuante, ou seja, os valores fracionados, eles atendem, são regulados por essa norma, IEE 754. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, né? E vejo vocês aí na próxima aula. Até lá!